pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa falando de Espiritismo, que está indo ao ar toda terça-feira às 20h30, onde nós abordamos assuntos diversos, às vezes um assunto em um só programa, outros levam 2, 3, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre reforma íntima, assunto que é tão importante para nós espíritas, onde somos convidados o tempo todo a essa reforma interior para construir um novo ser dentro de nós. Eu vou falar um pouquinho também sobre a importância da casa espírita, para a gente entender como a casa espírita, a presença física na casa espírita é importante nesse processo de transformação, de reforma. Reforma íntima, vocês vão de concordar comigo, é a mudança de padrão de vida, mudança de comportamento. Vamos adotar um termo assim mais adequado. Não há reforma íntima sem haver uma reprogramação da mente. Nós temos que reprogramar a nossa mente, equilibrar razão e emoção, aprender a amar, refletir sobre valores superiores, conexão com o alto, conexão com o eu superior. Nós temos encarnado e reencarnado no automatismo, repetindo muitos erros, e grande parte de nós já chegou a essa situação em que nós estamos assim, epa, eu sei que existe algo acima, e eu começo a me interessar por isso, começo a despertar. E para isso meu pensamento precisa sair do terra a terra. Essa reprogramação da mente tem a ver com esse desligamento, o desapego da matéria, onde nós nos ligamos mais a noções superiores, a um sentimento superior. O estudo sobre as coisas espirituais, o Evangelho, nos auxilia a nós treinarmos as nossas mentes em pensamentos superiores, fora daquele padrão das coisas que nós temos necessidade mais imediata do ponto de vista material. Então, ações de mudança requerem vontade. Aí está uma palavra-chave, vontade de mudar. Auto-amor. Desenvolver a compaixão, o amor ao próximo, né? E para isso é fundamental que o espírito, saindo da sua zona de conforto, atue no bem, atue em favor do outro. Porque quando você atua em favor do outro, você muda as setas que estão apontadas todas para você, o culto ao ego, o egoísmo, e você começa a apontar as setas para fora. E você começa, nesse processo, a realmente ver os outros como irmãos. Você não se volta apenas para você, seus interesses, você se vê como um ser do universo, fazendo parte de uma coletividade. E não apenas um ser que vive para as coisas básicas. Comer, dormir, acordar, trabalhar, fazer sexo, se alimentar, como se esse ciclo não fosse quebrado nunca, como se o padrão de vida nosso fosse só esse padrão material. Eu vou fazer uma analogia sobre essa questão da necessidade de mudança de paradigma, de condição mental, ao aluno que entra numa universidade no curso de engenharia. Na engenharia, você precisa ter um padrão de pensamento sobre energias, forças, atritos, materiais por dentro, como ele funciona, um aço, uma vista ao microscópio, processos de fadiga, processos energéticos. Tudo isso embasado em equações matemáticas. Então, a mente daquele estudante que ingressa nesse mundo precisa ser treinada. Então, você começa a estudar sobre eletricidade, por exemplo, aí fala lá, lembra que os elétrons correm num fio de cobre. E você começa a pensar, mas como? O elétron é uma bolinha?
Como é que ele corre pelo fio? Os elétrons saltam daquela órbita do cobre, como é que eles... E aí começa um tipo de raciocínio que começa com coisas bem embrionárias, bem básicas, até um raciocínio mais desenvolvido, você imaginar um mecanismo, uma máquina complexa, nos seus mínimos detalhes, as energias envolvidas, atrito, enfim, você precisa desenvolver um raciocínio, e é isso que a universidade te dá. Não vai te formar completamente, mas vai te treinar num nível de raciocínio em que você, depois de anos, começa a viver aquele mundo. E você quebra certos paradigmas, a sua visão de coisas, sem perceber a interação, como as coisas são formadas, como elas são fabricadas, como elas podem ser usadas em mecanismos, em sistemas, nem sempre físicos, para produzir um resultado. Da mesma maneira, para a vida espiritual, a gente precisa mudar o nosso raciocínio. Daí o estudo no Espiritismo nos leva, depois de alguns anos, a entender a lógica, o mecanismo de como as coisas funcionam no universo, pelo menos em parte, naquilo que se refere a esse plano que a gente não consegue ver, o plano espiritual. Então a literatura espírita nos ajuda a raciocinar em termos que a gente não está acostumado. E a gente começa a vislumbrar a vida espiritual de uma maneira cada vez mais integrados a essa vida espiritual. Para a reforma íntima, para quebrar paradigma, você precisa se treinar num nível de raciocínio onde você sai do terra a terra. E quando você faz isso na casa espírita, em grupos de estudo, isso é diferente de você estudar sozinho. Porque num grupo, numa roda com 4, 5, 6, 10 pessoas, você vai ouvir conceitos diferentes, a visão de uma pessoa em ângulo diferente daquele assunto que você abordava. É aquela história, né? Você vê o número 6 deitado, e você jura que é 6. O outro olha do outro lado e vai dizer, não, isso é o 9. Esse algarismo é o 9. É 6 ou 9. E vocês vão discutir para chegar a um consenso, né? Então, é muito importante o estudo no processo de reforma íntima, porque é o estudo que nos ajuda a refletir e quebrar certos paradigmas simplesmente devido à nossa ligação total às coisas materiais. As coisas espirituais são meio intuitivas, e quando você consegue e começa a receber informações novas, você tem novos insights, novos inputs mentais, e você começa a fazer isso, ampliar a visão. Então é muito importante para a reforma íntima estudar. E estudar em grupos é o mais adequado, o mais indicado, do que estudar sozinho. E dentre as informações bem básicas que nós temos na doutrina espírita, essas obras da série A Vida no Mundo Espiritual, do André Luiz, elas são excelentes para nos darem uma visão. Então, nesse livro, No Mundo Maior, psicografia do Chico e informações trazidas pelo André Luiz, Calderaro, que é um mentor que se apresenta lá para o André Luiz, vai dizer que o nosso cérebro se divide em 3 regiões distintas, como se fosse um castelo de 3 andares. No primeiro andar situa-se a residência de nossos impulsos automáticos, simbolizando o sumário vivo dos serviços realizados. É o subconsciente, é a memória de coisas de outras vidas e também dessa vida que nós deixamos para trás, às vezes até traumas que a gente esconde, e ficam guardadinhos lá. Mas a gente não tem consciência dessas informações. Está no subconsciente, né? No segundo, localiza-se o domínio das conquistas atuais, onde se erguem e se consolidam as qualidades nobres que estamos edificando. Já outro andar, o consciente. Então, são as memórias desse momento, dessa vida, as pessoas que eu estou encontrando, as situações que eu estou vivendo. Isso é o consciente.
E no terceiro andar encontra-se a casa das noções superiores, indicando as eminências que nos cumpre atingir, é o superconsciente. Num deles, no primeiro andar, mora o hábito e o automatismo. No segundo, residem o esforço e a vontade. E no último, no terceiro, demoram o ideal e a meta superior a ser alcançada. Assim estão distribuídas nos 3 andares o subconsciente, o consciente e o superconsciente, representando respectivamente o passado, o presente e o futuro. Isso está na obra No Mundo Maior, no capítulo 3. Do ponto de vista psicológico, o inconsciente a gente pode definir como um conjunto de processos que agem sobre a conduta, mas escapam à consciência. Então, o inconsciente, ele escapa à consciência. O subconsciente, como parte do inconsciente, que pode aflorar a consciência com os seus conteúdos, alterando o comportamento do indivíduo, ele é o arquivo das experiências, portanto, ele é automático, ele é destituído de raciocínio, é estático, mantendo fortes vinculações com a personalidade do ser. Então, eu vou citar aqui os gatilhos, né? Você tem algo no seu inconsciente, está lá gravado, e que, de repente, uma situação que você vive, você encara algo que no passado você já encarou e que você não lembra. E aí vem aquela memória lá de dentro, aquele gatilho, faz aquilo aflorar. Isso acontece muito no nosso processo de reencarnação. Então, se nós estamos num planeta de provas e expiações, muitas das provas são situações que são planejadas da gente viver para ver como nós vamos encarar essa situação que antes nós encaramos e erramos e falhamos. Então, eu estou numa situação, por exemplo, em que uma pessoa altamente desonesta vai me causar um grande mal. E na outra vez eu reagir de forma violenta. Como eu vou reagir agora? Eu vou vivenciar essa situação de novo, para ver se eu consigo superar aquela reação violenta. Isso é uma prova. Isso é o planeta de provas. Num relacionamento, numa relação com uma pessoa mais longa, alguém que é colocado como irmão, como um filho, em que você já teve problemas no passado, você é colocado numa situação que você já vivenciou, uma personalidade, um temperamento, e você então vai encarando e vão surgindo aquelas reações suas que você vai domar ou não. Quando você enfrenta aquela situação várias vezes e você supera, você passou na prova. É quando Emmanuel diz que o progresso está consolidado. A partir daí você não precisa passar pela prova, porque aquilo está consolidado em vocês. Então, o erro que nós cometemos hoje, e todo mundo tem noção de situações na vida que já cometeu equívocos, não é a primeira vez. E se você cometer esse equívoco, você vai ter que vivenciar uma situação parecida mais à frente, nessa vida ou em outra, tá bom? Então, nem sempre os problemas são uma desgraça, algo ruim que acontece. Muitas vezes é uma oportunidade de crescimento. Vejam a vida dessa maneira. Problema de sabores, dores, são oportunidades, são provas, porque o espírito que está pleno em amor, ele está sempre bem. E mesmo quando acontece uma situação difícil, ele passa por cima daquilo. Existem pessoas que por uma situação qualquer sofrem demais e reagem violentamente. A mesma situação por a outra pessoa, ela encara de forma tranquila. Ela já fez progresso, já aquilo já não é uma perda financeira e outras situações assim. Ela já consegue superar aquilo. Ela não está apegada àquela coisa, não está apegada ao dinheiro, por exemplo, a esse ponto. Ela pode ficar chateada, preocupada, triste, chorar, mas ela vai superar aquilo. Ela vai virar a página e vai para seguir em frente na vida. E assim é a vida para nós. Vejam as dificuldades como oportunidades. Então, no processo de reforma íntima, faz parte desse processo a gente observar
As situações difíceis que nós vivemos, porque nós estamos ainda num planeta, embora esteja em transição para o mundo de regeneração, que ainda tem muita gente assim, com um comportamento muito infeliz. Mas e nós? Porque a gente fala do outro, é fácil, né? E nós? Nós não temos também um comportamento infeliz? E se esse comportamento não é com relação ao outro, com relação a você mesmo, por exemplo, reagir de forma violenta, reagir de forma desagradável, às vezes não fisicamente, mas falando coisas terríveis, humilhando, ofendendo. Então, nesse mundo de provas, vamos prestar atenção às provas. Então, faz parte da reforma íntima ter esse entendimento, porque de vez em quando coisas vão aflorar do nosso subconsciente e do inconsciente. E aquela situação nós vamos ver de novo. Então, do ponto de vista psicológico, considerem o espírito também, já que nós estamos na doutrina espírita. Jesus é um grande terapeuta nossa. Vejam Jesus de uma maneira diferente, mais ampla. É o médico das almas. Então, Jesus o tempo todo nos estava colocando num processo de tratamento. O Evangelho é um processo de autocura. Quando você estuda, compreende, porque leva à reflexão nesses momentos difíceis. Nos momentos de checkmate, ou vai ou não vai, o entendimento do Evangelho, isso eu já fui alertado. Isso eu li, isso eu estudei, agora é o momento de eu provar, né? E Jesus disse assim no Evangelho de Mateus, capítulo 11, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Quando ele fala, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, sobrecarregados, esse vinde a mim é vir a mim, ao amor que Jesus representa, como se ele estivesse falando, né? Vem até a mim, eu represento o amor, né? Se alguém quiser vir após mim, disse Jesus, renuncie-se a si mesmo, tomai sobre si a sua cruz e siga-me. Então é uma renúncia ao nosso ego, aos prazeres egóicos, é reprogramar a mente, valorizando todas as experiências, disciplinando os pensamentos, equilibrando razão e emoção, abrindo canais psíquicos através da prece para conexões mais sutis, meditação, descanso da mente, equilíbrio da mente. Isso faz parte da reforma íntima. E o estudo do Evangelho ajuda demais, demais, nessas reflexões e naquele momento de encarar determinadas situações. Desapegar das coisas materiais. E Buda falou muito de desapego, né? Entender que nós temos apenas a posse temporária. Isso está lá no Evangelho também. Nada nos pertence. Nós temos o usufruto, nem o nosso corpo. Até o nosso corpo vai ficar aqui. O que nos pertence? Vamos valorizar mais as conquistas do espírito. Vamos sim cuidar do corpo. E isso a gente tem que fazer, porque o maior tesouro material que nós temos é o nosso corpo. Cuidar do corpo. Mas vamos valorizar muito a conquista dos valores morais, os tesouros do céu, as conquistas daqueles tesouros que nós vamos levar daqui. Porque enquanto nós estamos aqui, nós temos que cuidar do corpo. Um corpo saudável. É muito importante isso. Mas cuidar da mente, cuidar do espírito ao mesmo tempo. Porque o corpo a gente não vai levar, mas os conhecimentos adquiridos a gente leva. As dores, as provas que nós superamos são conquistas nossas, são tesouros do céu. Isso nós levamos. As provas vencidas são passos à frente do espírito. Conquistas no campo do amor, a paciência, o perdão, tudo isso são conquistas, tesouros que a gente tem que conquistar. Nós temos que consolidar em nós o progresso.
Então, nos momentos de prova, quando vier o subconsciente, o inconsciente, aquela informação que está lá atrás de reações, que está em você, espírito, no seu corpo mental, e você for reagir, você já vai se segurar, né? E é isso que a gente tem que fazer, buscar o equilíbrio nas nossas reações. E isso nos leva a dor e sofrimento nas nossas relações. Porque aflora de um casal, por exemplo, aflora em um, aflora o outro. Daqui a pouco os dois querem, como a gente diz na gíria, rodar a baiana, e a coisa não dá certo. Conversa, paciência, né? Às vezes uma conversa séria, mais dura, mas com respeito, né? Com afeto, colocando as coisas nos seus devidos lugares, e não se exasperar e querer cada um ganhar no grito, uma discussão, e às vezes um fere o outro. Então nós temos que tomar muito cuidado com as nossas relações. O Evangelho ajuda nisso também. Os ensinamentos nessas obras ensinam, ajudam com relação a isso. Desapegar e, agora, valorizar o tempo, cada dia, todos esses contatos com outras pessoas. Isso vale ouro, mas aproveitar bem o tempo. Vocês estão aproveitando bem o tempo? Agora me assistindo estão, não porque estão me assistindo, mas porque estão acessando informações da doutrina espírita, que levam vocês à reflexão. Então, o aproveitamento do tempo para o estudo é fundamental. E a gente tem que saber aproveitar bem o tempo, porque até o lazer a gente precisa, porque se você está passando o mês e você não está saindo muito, não está procurando se divertir, então isso também não é bom, até do ponto de vista espiritual. Você precisa relaxar, você precisa arrumar um tempo para você ter contato com a natureza. Nós vivemos numa cidade, pessoas vivem em bairros que estão cercados de tijolo e concreto para tudo que é lado. Precisa ter contato com a árvore, com o animal, né, com a natureza, precisa sair um pouquinho. Isso também é aproveitar bem o tempo, né? Outra coisa muito importante nos relacionamentos, não projetar a sua felicidade no outro. Você pode se completar até com o outro e um ajudar o outro. É muito importante dar amor, receber amor, abraçar, mas não projete a sua felicidade no outro. Porque quando nós desencarnarmos, nós vamos sozinhos, mesmo que tenha alguém lá do lado desencarnando. Mas a tua consciência, ela é única, e você vai se ver de frente com você. A sua consciência é o seu juiz. E se você desencarna mal, infeliz, não é o que está ao lado que vai te fazer feliz. Você precisa estar bem ao desencarnar. Então, a felicidade é algo que a gente tem que buscar, sim, no coletivo, dentro da família, nossos amores, isso é muito importante. Mas você tem que aprender a viver com você, se dar um tempo sozinho também. Porque se você não consegue viver sozinho com você, você não consegue se aturar, não adianta mascarar essa situação com o outro. E existem pessoas que tentam mascarar isso. E às vezes não se aturam e descarregam todos os sentimentos negativos que tem dentro dela com aquele que está do lado, que às vezes é até mais frágil. Entenderam? Então, viver bem com você mesmo. Não projetar felicidade no outro. Agora, se você está equilibrado e sente amor pelo outro, maravilha. E quem ama o outro vai querer que o outro também esteja equilibrado e que não projete a felicidade dele em você. E aí os dois têm tudo para seguirem felizes, dividindo a felicidade, dividindo o amor, mas sem ser um dono do outro. Os dois capazes de caminhar sozinhos. E quando acontece isso de casais que estão há anos e anos juntos e se amam e um parte antes, o que fica aqui, se não tiver estrutura, desaba. É muito difícil. Identificar imperfeições, se perdoar e extirpar sentimentos inferiores em você. A prática do bem é muito importante, mas essa coisa de identificar em você imperfeições
É o famoso conhece-te a ti mesmo. O que eu fiz de errado? O que eu posso fazer diferente? Não é só o mal que eu fiz, quantas oportunidades eu tive de fazer o bem e não fiz. Isso também é mal. Vocês se conhecem? Vocês conseguem fazer essa autoanálise? Então, por que é importante a casa espírita? Porque na casa espírita você estuda, você reflete, você tem contato com pessoas. Às vezes os relacionamentos são problemáticos na casa espírita, porque seriam fora dela também. Mas pelo menos dentro da casa há um certo controle, se espera que tenha, né, na relação entre as pessoas. E aprende um com o outro, porque quando você está junto com uma pessoa na casa espírita e trabalhando no bem, é diferente, a sua mente está voltada para o bem. E você começa a ver qualidades no outro. Poxa, aquela pessoa, como é que ela se esforça, aquele grupo, aquele casal, como eles trabalham junto, como eles se doam. E você começa a ver as pessoas como elas são pelo seu lado bom. Porque muitas vezes a gente vê as pessoas só pelo lado negativo. E isso faz parte da reforma íntima. Ver as pessoas pelo lado bom, das coisas boas que elas já desenvolveram. Porque todo mundo tem suas virtudes, não tem só imperfeições. E você não tem imperfeições? Eu tenho, vou falando logo. Eu tenho um monte de imperfeições, mas devo ter minhas virtudes. Eu espero que meus amigos vejam também as minhas virtudes, não vejam apenas minhas imperfeições, né? E é isso que a gente tem que procurar fazer. E entender a imperfeição do outro, sabendo e entendendo que o outro está a caminho, isso tem um nome próprio, é indulgência. Isso é caridade também. Você aceitar a imperfeição do outro. Agora, é caridade também com você mesmo, você aceitar as suas imperfeições e procurar corrigi-las. Porque tem essa, eu reconheço que eu erro e não vou consertar, eu tenho que me esforçar, né? Então, essa reflexão constante do autoconhecimento me ajuda a, no dia seguinte, ou no mesmo dia, numa situação qualquer, vou agir diferente do que eu agi. E nisso é muito importante pedir perdão. Quando você reconhece que erra, é difícil às vezes pedir perdão, né? Eu errei. Naquela discussão, eu estava errado. Naquela opinião que a gente estava discutindo, você estava certo. Eu não estava. É difícil, né? A gente quer ganhar todas as discussões e isso gera também uma situação que é oriunda de quê? Do egoísmo, da vaidade, né? Muito da vaidade. Eu estou sempre certo. Então, saber ceder um pouquinho é muito importante no processo da reforma íntima. Ceda para o amor. É um ato de grandiosidade a pessoa que pede perdão. É um ato de grandiosidade reconhecer que errou. Não é vergonha, e nem a pessoa está se rebaixando, pelo contrário. A presença na casa espírita é importante, então, pelo estudo, pelas relações, pelo trabalho conjunto no bem, pelaquela força conjunta no amor que cria os canais psíquicos com a espiritualidade superior. E é algo que a casa espírita pode dar que dificilmente você vai conseguir sozinho em casa. Daí a presença na casa espírita ser tão importante. É o seguinte, vocês, todos nós, somos não apenas esses seres de carne e osso. Nós somos um ser integral. Existe uma questão energética. Existe uma interação entre o espírito e a matéria e um halo energético, uma aura. E existem energias circulando em nós. E o nosso corpo espiritual e o duplo etérico têm chamado chakras, os centros, os vórtices energéticos, onde energias circulam, entram e saem desses chakras. Então, quando você vai numa casa espírita, nem sempre você está 100% equilibrado. Você está com desequilíbrios energéticos também. Quando você equilibra a mente, você começa a equilibrar a energia. Mas nem sempre você sozinho consegue isso. Daí a importância do passe, dos tratamentos espirituais. No MAP, por exemplo, nós temos, no MAP do Recreio, aqui no Rio,
o trabalho nas macas na sexta-feira. São tratamentos espirituais, mas o trabalho não começa nas macas. A pessoa chega na casa, recebe um passe, vai para um salão. Num determinado momento, nós temos canções que são preces, e as pessoas ficam durante meia hora ali nas canções. Existem falas, né, da leitura de obras aqui da casa, do Tempo para Entendimento, de Cipriano, irmão Cipriano e irmã Germana, psicografado por uma médium da casa aqui, que já desencarnou, Celi Durão. Nós temos leituras do Evangelho, e naquele processo, o espírito ali, quem está em tratamento, já entra num padrão, uma onda mental, que ajuda muito a questão energética. Ela já recebeu um passe, e agora ela está ouvindo coisas superiores, mensagens do Evangelho, ela está envolvida nessa música que emociona, que você já está em tratamento ali, num processo de autocura. Aí você é chamado para a maca, deita numa maca, em um médium, vai mais uma vez dar um passo, vai conversar com você, e ali não é só você e o médium na maca, tem a espiritualidade em volta, trabalhando você energeticamente. E no Recreio nós temos também já um trabalho lá de cromoterapia, bem rápido, mas que complementa essa questão energética. Enfim, o trabalho na Casa Espírita é um trabalho completo, que envolve a espiritualidade, mas que envolve você. Você não é passivo, você é ativo no trabalho. Você precisa mudar a condição mental e energética, e nisso a casa ajuda. Nós somos transmutadores de energia, pela força do pensamento, pela vontade. Existe uma ligação do físico com o espiritual, através desses fulcros energéticos, chakras, né, e várias energias. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Nós temos esse campo energético, a aura, que é uma palavra latina que significa sopro de ar, sopro da vida, né? Para os gregos, a atmosfera psíquica, ou a que a gente chama de psicosfera. Então, numa reunião pública, cada pessoa tem sua psicosfera. E as pessoas juntas criam um ambiente, uma psicosfera no ambiente. O que a gente faz numa reunião de tratamento? Elevar o pensamento de todo mundo através das canções e prece. E aquelas pessoas que estivessem ali conversando, chegando na casa sem aquela música, elas teriam com uma vibração assim, vou botar aqui fisicamente. Mas quando ela entra num processo de vibração, de prece, de canções e prece, a vibração que estava assim passa para isso. Você amplia os canais psíquicos, a psicosfera muda, e isso facilita a entrada e a vinda de espíritos superiores que estão ali para trabalhar. E a própria pessoa vai alterando a sua condição. E é normal a pessoa sair da casa espírita, lá no MAP acontece muito isso, dizendo, caramba, como me fez bem essa reunião, quanto me fez bem estar aqui na casa, né? Então, nós temos esses fulcros energéticos, conforme André Luiz chamou, que existe uma palavra em sânscrito, né? O chakra, que significa roda de luz, são rodas de luz. Então, no nosso corpo espiritual, não no físico, os chakras estão no corpo espiritual, não estão no corpo físico. Então, quando você está deitado lá na maca, ou quando você está tomando passe, tem o teu corpo físico, tem o espiritual, e lá tem os chakras, tá? Cada um deles é ligado a uma glândula do organismo. Então, no coronário, a chakra aqui no topo da cabeça, está ligado à pineal, o frontal, ligado à hipófise, o laríngeo, ligado à tireoide e paratireoide, o cardíaco, ligado à glândula timo, o plexo solar, ao pâncreas, o umbilical, um pouquinho acima do umbigo, às gônadas, né, a parte sexual, no ovário na mulher, testículo no homem, e o básico, lá na base da coluna, ligado às suprarrenais. Então, esses chakras têm ligação com o nosso sistema endócrino. E se esses chakras estão desequilibrados, nós temos alterações até hormonais. E essas alterações hormonais alteram o nosso comportamento, alteram até o nosso padrão de pensamento.
as nossas glândulas, o que elas são? São estruturas formadas de tecido epitelial do tipo glandular, especializadas na síntese e liberação de certas substâncias por organismo. As energias dos chakras, então, a ação do pensamento sobre o corpo, sobre essa estrutura perispiritual, ela é muito poderosa. E o desequilíbrio da mente pode causar doenças, descompensações vibratórias, congestionamento energético. Então, a pessoa às vezes vai na casa espírita cheia de mágoas, cheia de rancor. Esse chakra cardíaco ligado às emoções está congestionado. Quando ela é induzida a perdoar, a pensar no perdão, quando ela canta, quando ela vibra, ela começa a alterar. Ela recebe passe e deita na maca, os espíritos vão trabalhar isso aqui. E ela sai mais aliviada. Só que a pessoa que está em tratamento sempre é induzida a vivenciar o bem, vivenciar o amor. E acontece isso, que não adianta você apenas tomar um passo, fazer um tratamento, e você continuar sendo a mesma pessoa que você é. Daí você precisa ter um esforço para se modificar. É a reforma íntima. Então, o tratamento espiritual ele é muito efetivo quando a pessoa está disposta a mudar. Ela vai receber um passo, ela quer, ela tem vontade, ela não está refratária. Ela escuta as chamadas de mudança do Evangelho, Jesus, ela quer, ela deseja, e querer é poder. A pessoa se cura energeticamente, e isso se reflete no corpo físico. Já tivemos vários casos de pessoas curadas de tumores físicos, de levar uma chapa no médico e o médico falar, como é que isso aconteceu? Milagre? Não. Na verdade, milagre da própria pessoa se transformar e ela mentalmente começar a manipular suas energias e ela se curar, porque a doença veio por um pensamento, por uma ação energética equivocada, a pessoa se prejudicando. Então, vou mostrar uma figurinha, vocês já devem conhecer, mas vão ver de novo. É a figura 1, que mostra os 7 chakras. Então, vejam aí, o chakra, o coronário, em cima do topo da cabeça, um frontal entre os 2 olhos. O coronário ligado à pineal, ao cérebro como um todo. O frontal ligado à hipófise. O chakra laríngeo, na garganta, ligado à tireoide. O chakra cardíaco ligado à glândula timo e o sistema circulatório, né? Você tem o outro chakra do plexo solar ligado a toda essa parte digestiva, a parte nervosa que existe no nosso abdômen, o plexo solar. O chakra umbilical, um pouquinho acima do... um pouquinho abaixo do umbigo, na verdade, do plexo solar, 2, 3 dedos acima do umbigo, e o umbilical é 3, 4 dedos abaixo do umbigo, que é ligado às gônadas, sistema reprodutivo, e o básico, lá na base da coluna, que é ligado às suprarrenais. Então, voltando aqui para mim, quando a gente tem um desequilíbrio no chakra, desequilíbrio energético, isso desequilibra nosso organismo como um todo. Então, dentro da reforma íntima, estar na casa espírita para você submeter a um banho energético, uma limpeza energética, é muito importante. Então, eu estou abordando a reforma íntima de vários ângulos diferentes. Como é importante reprogramar a mente, estar presente na casa espírita, você se esforçar e ver a vida de outra maneira, tudo que eu falei. Domar as suas tendências, quando o teu inconsciente libera algo que você está de frente por uma situação que você falhou de novo. Enfim, é trabalhoso, mas é por isso que a gente está aqui. E quanto mais você se esforçar numa encarnação, menos você vai precisar, vou falar em gíria, entre aspas, ralar em outra para superar aquilo. Então, vamos saber viver a vida, as coisas boas que nós gostamos de fazer, mas nos vermos como seres espirituais, reencarnando num mundo ainda inferior. Nós estamos querendo sair dessa condição, e para nós vivermos num mundo de regeneração, é preciso que nós estejamos regenerados por dentro.
é preciso a reforma íntima. Então, ela é uma luta interior, é uma batalha interior. O inimigo não está fora, está dentro de você. E mesmo que você sofra injustiça, situações reais que venham de fora, o teu interior vai absorver isso, porque você já é um espírito forte, equilibrado, que já entende a ignorância, a imperfeição do outro, e você está focado no seu progresso, na sua felicidade, entende a vida, entende o que você está fazendo aqui, e não simplesmente se desesperar por fatores externos, colocando a culpa sempre fora de você. E, na verdade, nós não temos que ter sentimento de culpa. Também, quando nós olhamos para dentro de nós, vamos nos perdoar. Isso faz parte da reforma íntima, o auto-perdão. Então, eu quis abordar aqui vários aspectos da reforma íntima. Esse assunto vai longe, né? Vencer o orgulho, a vaidade, o egoísmo. É fácil falar que a gente precisa fazer isso. Agora, como fazer? Eu procurei dar algumas dicas, né? É o meu esforço diário também, porque eu também estou lutando para vencer minhas imperfeições, reprogramar a minha mente, meus sentimentos. Eu estou a caminho como vocês, tá? E estar aqui falando para vocês me ajuda muito. Por isso eu tenho que agradecer a vocês, porque vocês estão me ajudando na minha reforma íntima, né? Eu sou grato, de verdade. É muito bom, sou grato ao MAP. Isso tudo aqui me ajuda bastante, tá bem? Vamos procurar, então, seguir na vida, nos vendo como seres espirituais, filhos de Deus, nos amando e sabendo que esse equilíbrio entre razão e emoção, esse equilíbrio energético, isso tudo é fundamental para nós. As duas asas do espírito, a do conhecimento e as das virtudes, sintetizadas na palavra amor. Bom, semana que vem estaremos juntos novamente nesse horário, 20h30, após o passe virtual. Espero que tenha sido útil esse assunto de hoje sobre a reforma íntima. Fiquem bem, fiquem com Deus, paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.